Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo mostrando como eu comecei a investir e como eu alcancei os meus primeiros 100 mil reais investidos. E a grande verdade é que demorou um certo tempo para chegar nesse valor de 100 mil reais e depois desse valor foi um pouquinho mais rápido. E o motivo de ter sido mais rápido depois dos 100 mil reais não foi somente o efeito de juros compostos, mas também algumas decisões que eu tomei. E de forma resumida, existem três fatores, ou eu poderia dizer três variáveis, que influenciam no quanto de dinheiro você vai ter no futuro. O primeiro é o aporte, que nada mais é do que o dinheiro que você investe. Já a segunda variável seria o tempo, que é também um dos fatores mais importantes. Quanto mais tempo nós consideramos, maior vai ser o efeito de juros compostos, maior vai ser o dinheiro lá na frente. E a terceira variável é a rentabilidade. Quanto mais retorno você tiver em cima daquele dinheiro que está investido, maior vai ser o seu dinheiro lá na frente, porque existe mais rentabilidade em cima do dinheiro atual. E para isso ficar um pouco mais fácil de ser entendido, eu estou aqui no site Clube dos Poupadores, que é um simulador de juros compostos nesse caso aqui, e basicamente eu vou mostrar como essas três variáveis se relacionam. Então aqui você tem o valor inicial, eu vou considerar zero, e aqui você tem o valor de aporte que você vai fazer, o aporte mensal. Eu vou colocar aqui um valor aleatório, né, de, por exemplo, 200 reais apenas, e aí vou colocar uma taxa de juros mensal de 1% e também um período em anos, o período aqui de 5 anos. Veja que aqui nós temos essas três variáveis, que seria o aporte, seria o tempo aqui embaixo, e aqui você tem a rentabilidade. Então essas três variáveis fazem com que no fim das contas você obtenha ou um patrimônio maior ou menor. Quanto mais tempo nós considerarmos, maior vai ser o resultado aqui, esse total. Então se nós consideramos 10 anos, o resultado aumenta, 20 anos ele aumenta também, e tudo isso exponencialmente. Se nós considerarmos aqui no prazo de 10 anos, por exemplo, você tem uma certa rentabilidade com essas premissas. Investindo mais dinheiro, fazendo um aporte maior, você teria mais dinheiro. Tendo uma rentabilidade maior de 1,2% ao mês, você teria uma rentabilidade maior, e considerando um prazo maior, você teria um resultado maior. Então, basicamente, isso daqui foi só para mostrar para você como essas três variáveis se relacionam. E o aporte não é algo tão difícil de você conseguir fazer aportes maiores. Você pode, por exemplo, começar a investir assim como eu, com 100 reais, 200, até 500 reais é o que eu consegui investir lá no início da minha trajetória como investidor. Era o que eu conseguia fazer sobrar do meu salário. E aí eu comecei a fazer trabalhos extras, ter uma renda a mais, ganhar dinheiro por fora e investir mais dinheiro, chegando a investir R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, ainda no início, isso depois de alguns anos, uns 2, 3 anos que eu tinha começado a investir. E isso foi algo que acelerou bastante esse processo de acúmulo de patrimônio até chegar nos 100 mil reais. Depois disso eu já estava faturando mais dinheiro, consegui fazer aportes maiores e tinha também rentabilidades maiores. Mas aí, falando do tempo, o tempo também foi um fator determinante para que eu conseguisse acumular o patrimônio que eu tenho hoje, que já é algumas vezes maior do que aqueles 100 mil reais lá de trás. Então, se você considera um prazo de 5 anos com determinadas premissas aqui, você teria acumulado mais ou menos 130 mil reais. Se passou mais um ano, você vai ter um valor consideravelmente maior, porque além dos aportes que você já está fazendo, a rentabilidade que você já está tendo, existe um tempo maior de juros em cima daquele dinheiro que já estava investido. Então, mesmo se você não fizesse nada, esse dinheiro já iria crescer. E por que eu falei isso? Porque não só o tempo e o aporte faz diferença, mas como também a rentabilidade faz diferença. O seu patrimônio total, na minha visão, ele sempre deve ser considerado na moeda local, a moeda que você vai utilizar para transacionar as coisas. Aqui no Brasil, normalmente nós compramos coisas em real, então faz sentido você considerar o seu patrimônio em reais. E aí existe um ponto interessante. Se você tem uma moeda mais fraca e uma moeda mais forte, a moeda mais forte tende a se valorizar em relação à moeda mais fraca. Se você tiver investimentos nessa moeda mais forte, o seu dinheiro, ao ser contabilizado na moeda mais fraca, vai ter se valorizado mais. Então você vai ter, nesse cálculo aqui, aumentado a sua rentabilidade. Ao invés de 1,2, talvez 1,5 ao mês, que já daria um resultado bem maior lá na frente. Então, um dos fatores que foram cruciais para que eu acumulasse o patrimônio que eu tenho hoje foi começar a fazer investimentos em dólar, porque aí eu não tinha apenas a valorização dos investimentos dolarizados, mas também a simples correção do dólar em relação ao meu dinheiro investido. Isso porque eu sempre contabilizei o meu patrimônio em real, e se eu estou agora com parte do meu patrimônio em uma moeda forte, o meu patrimônio total ele cresce porque essa moeda forte se valoriza em relação à moeda fraca. E aí, para você que me acompanha aqui e só investe em renda fixa ou tem pouquíssimo dinheiro investido em outras coisas, talvez 80%, 90%
90% aplicado em renda fixa, será que é inteligente você ter 15%, 16% de retorno no ano em um investimento super seguro, mas que você está perdendo poder de compra no mundo, porque só em 2024 a valorização do dólar contra o real foi de 27%? Na minha visão, não é tão inteligente essa forma de investimento. O ideal é você diversificar os seus investimentos. Para você entender esse impacto do dólar contra o real ao longo do tempo, eu peguei aqui um gráfico, que é o gráfico que mostra o dólar contra o real desde o surgimento do real lá em 94. Eu não vou voltar tanto no tempo assim, mas pegando aqui, por exemplo, desde 2008, 2009, alguma coisa assim, você tinha o dólar a mais ou menos uns 2, 3 reais, que era a média nesse período. Pegando aqui quando eu comecei a investir em dólar, que foi aqui em 2018, mais ou menos, para 2019, o dólar estava na casa dos 4 reais. Então eu cheguei a pegar um dólar 50% mais barato do que o dólar de hoje, que é mais ou menos na casa dos 6 reais. Então o meu patrimônio investido cresceu porque os ativos se valorizaram, inclusive muito mais do que a Bolsa Brasileira em investimentos de renda fixa brasileiros, mas eu também tive uma valorização do patrimônio em dólar simplesmente por estar em dólar. Então é uma dupla valorização, coisa que você não tem investindo em real. Na verdade, você tem uma desvalorização em relação ao dólar e como praticamente tudo que é de importante no mundo é precificado em dólar, você está perdendo poder de compra em relação a tudo que existe no mundo. E aqui você consegue ver que nos últimos anos o dólar ficou mais ou menos nessa faixa dos 5 a 6 reais, agora caindo aqui a 5,87 nesse exato momento. E uma coisa eu tenho certeza, se eu demorei 5 anos para acumular 100 mil reais, se eu tivesse lá atrás começado a investir em dólar, esse valor de 100 mil reais teria sido atingido bem antes. E hoje, muito provavelmente, eu teria um patrimônio muito maior do que eu tenho atualmente. E quando eu digo para você ter parte do seu patrimônio dolarizado, não é para você ir em uma casa de câmbio, comprar, por exemplo, 100 mil reais em dólar e pegar ali 20 mil dólares e deixar em uma maleta dentro de casa. Não é essa a melhor forma de você investir em dólar, porque aí você está apenas tendo patrimônio em dólar e é algo físico, algo que pode ser perdido, roubado ou pode estragar. O melhor é você abrir conta em uma corretora de fora do Brasil e assim fazer o câmbio e investir em ativos dolarizados. Essa é a melhor forma e a forma mais segura de você investir em dólar, porque você, além de ter patrimônio em dólar, estará investindo em ativos dolarizados. E aí você terá aquela dupla valorização, que é a valorização do dólar contra o real e do ativo dolarizado, que seriam empresas, negócios, esse tipo de coisa. E aí talvez você me pergunte, Marco, mas você tem 7 anos de experiência no mercado financeiro, é claro que você sabe investir bem. Eu que tenho 1 ano, 2 anos ou até menos do que isso, não tenho esse nível de conhecimento e com certeza vou fazer investimentos ruins. E a grande verdade é que existem investimentos que você pode fazer sem ter conhecimento. Você não precisa de um grande conhecimento para fazer bons investimentos no mercado norte-americano. Dando um exemplo, se você tivesse investido no S&P 500, que é um dos principais índices do mercado norte-americano, é basicamente uma carteira teórica com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você teria tido uma valorização em 2024 de 23%. Outro índice que é extremamente conhecido é o Nasdaq, que é basicamente um índice composto de 100 empresas de tecnologia, as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, algumas das maiores do mundo, se valorizou 30% em 2024. Então só esses índices sozinhos se valorizaram 30% no Nasdaq e S&P 500 23%. Isso sem contar os 27% de valorização do dólar contra o real, que seria a dupla valorização que você teria no ano de 2024 com o seu patrimônio dolarizado. E aí se você soma a valorização do dólar contra o real com a valorização desses ativos dolarizados, fica evidente que não ter patrimônio dolarizado é um tiro no pé. Isso não significa que você deva apenas investir em dólar. Você pode ter patrimônio investido aqui no Brasil em renda fixa, em renda variável, que seriam ações, fundos imobiliários, em vários ativos diferentes. A questão é que não ter nada é um grande erro, até porque nos Estados Unidos você encontra as maiores empresas do mundo. E se você não sabe como seria feito o investimento no Nasdaq, ou então no S&P 500, ou em qualquer outro ativo que eu acabe mencionando aqui nesse vídeo, basicamente você consegue investir nesses índices por meio de ETFs. ETF é a sigla para Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo de investimento negociado
na bolsa de valores. Ou um fundo de índice. É um fundo de investimento onde você não precisa fazer absolutamente nada. Ao investir nesse fundo, você está diversificando em todos os ativos daquele índice. Nesse caso, pegando por exemplo um ETF que replica o S&P 500, você estaria praticamente tendo a rentabilidade do S&P 500. E fazendo o mesmo com o índice Nasdaq, você teria a rentabilidade do índice Nasdaq. E tudo isso sem ter um grande conhecimento a respeito de investimentos. A verdade é que se você valoriza pelo menos um pouco o seu dinheiro, você deve sim se preocupar com a desvalorização do real frente a outras moedas. Então não perca essa oportunidade e aprenda a fazer investimentos em dólar. Novamente, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já tem investimentos dolarizados ou não. Se você ainda não tem investimentos dolarizados, por que você não tem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.